Vamos lá, título da mensagem. Alguém quer pular? Aonde? Em cima da brasa? Dançando? Quer pular dançando? Nós vamos ver o que é esse alguém quer pular. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe pelo telão. João 14, 27. Um versículo conhecido pela amada igreja. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nem se atemorize. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por estarmos aqui, Jesus, nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou. Até aqui nos ajudou, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, favor. Muito obrigado, Pai. Não nos faltou alimento, as vestes, não nos faltou alegria, não nos faltou o suspiro, o respiro, não nos faltou nada, Senhor. Por mais que não vejamos, nós olhamos para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque não nos podem roubar a nossa alma, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, essas coisas que entesouramos nos céus, Pai. Porque lá a traça não come, a ferrugem não corrói. Muito obrigado, Senhor, que tenhamos sempre esses lábios de agradecimento e gratidão a Ti, autor da nossa vida, autor da nossa salvação. Obrigado, Pai. Amém. E os que assim creem, digam amém. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Então, isso daqui é a paz que Deus nos dá, essa alegria de, apesar das adversidades, das contrariedades, das lutas, dos combates, das guerras, podemos olhar com esperança, podemos olhar com o olhar de Deus para as coisas, né? Às vezes a gente vai comer, tem lá só arroz, glorifica a Deus que tem um arroz. Queria 2 misturas, 3 misturas. Continua querendo, Deus vai suprir a tua mesa. Pastor, eu queria ter uma TV LED de 60 polegadas. Você tem o quê? Uma mini de geladeira? Glorifica a Deus. Deus vai te dar na medida que as coisas vão acontecendo. Precisa lutar, precisa tomar atitude, precisa pôr o pé na água, precisa crer, precisa confiar. Essas coisas, amados, Deus te dá liberalmente. Por meio da fé, por meio de você crer, por meio de você dizer, eu tenho um Deus sustentador, um Deus provedor, um Deus que não deixa faltar comida na minha mesa, roupa no meu guarda-roupa, sapato ali para que eu possa colocar, né? Aliás, não sei porque que mulher tem tanto sapato, né? Eu tenho um só, é para festa, para trabalhar, para ir, voltar, né? Um par, né? Não um par. Glória a Deus por isso também, né? Um para festa, um para sair, um para isso, um para noite, amém? E glorifica a Deus que você pode comprar sapato para sua mulher ou sua mulher compra, né? Faça ela feliz. Você sabia que você fazendo a sua mulher feliz, você fica também, por tabela? Sabia disso? Todo homem devia saber disso. Você já experimentou isso, né, Jeremias? Gostei do amém. Eu experimento todos os dias, né? Graças a Deus. Mateus 8, 23. Agora nós vamos saber se alguém quer pular da onde. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Sabia que enquanto as pessoas estão vendo Jesus operando, as pessoas estão seguindo Jesus, às vezes a pessoa está vendo ali Deus fazendo os seus prodígios, Deus fazendo os seus milagres, Deus está operando no meio da igreja, no meio da sua vida. As pessoas estão seguindo Jesus, né? Por quê? Porque estão vendo os feitos do Senhor. Mas há momentos em que o Senhor parece que se cala. Há momentos que parece que o Senhor dorme. Há momentos que parece que você está passando por tantos perrengues, por tantas lutas, parece que Deus não está nem aí, né? Não vale. Comece a meditar sobre isso. Que Deus continua sendo Deus se Ele opera ou não opera. Se Ele age ou não age. Eu fico assim muito, não vou dizer triste, mas eu fico
observando e prestando muita atenção quando Deus faz um feito que a pessoa está esperando há muito tempo. Oh, glória a Deus! Ah, Deus operou, sobe, dá testemunho e tal. Ah, Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus. Todo mundo precisa saber que ele confia em Deus. Mas esse mesmo Deus que operou, que fez todos esses prodígios, ele continua fazendo. Apesar das lutas, apesar de tudo. Apesar de tudo, ele é o mesmo Deus. Tanto na tristeza como na alegria. Tanto nos momentos bons, como nos momentos não tão bons assim. Ele continua sendo Jesus, ele continua sendo amoroso. Ele não muda. Em Amós acho que está isso, né? Eu, Senhor, não mudo. Nós mudamos, às vezes, de acordo com as ondas do mar, né? Os probleminhas que às vezes... Nós mudamos. Nosso temperamento, nosso humor, né? A confiança que a gente tem na nossa fé, a gente muda. Mas eu trouxe essa mensagem para a gente prestar um pouco mais de atenção que Deus está pronto, 24 horas, para inclinar os ouvidos ao seu clamor, à sua voz, à sua oração, aos seus pedidos. E mesmo que pareça que ele não está ouvindo, ou que está dormindo, ou que não está perto de você, saiba que ele está. Saiba. No íntimo do seu quarto, no monte, no ônibus, no trabalho, em casa. Tá? Saiba que ele está. 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O barco estava sendo o quê? Varrido. A tempestade estava forte. Os ventos estavam empurrando e varrendo esse barco. Imagina que esse barco seja a sua vida. Jesus está dormindo. Né? Quantos já não ouviram essa pregação de diversas outras maneiras? Né? Vamos tentar prestar um pouquinho mais, né, de atenção a ela. 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. 26. Perguntou-lhes então Jesus perguntando a eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus foi chamado. Assim que Jesus acorda, o que Jesus diz? Porque sois tímidos. Esse tímido, se nós formos, né, o Novo Testamento foi escrito em grego. Se nós formos nos socorrer ao grego, não é tímido de comportamento, tá? Aquele tímido que fica reservadinho, não gosta de falar. Não é esse tímido. Aquele tímido que é acanhado, né, é mais introvertido, é mais quietinho. Esse é um tímido de comportamento. Esse tímido no original grego que Jesus falou para ele é pesado. Significa covardes, medrosos, receosos. Porque ele fala o quê? Homens de pequena fé. Eles não creram ali naquele momento que Jesus está no barco. Não importa se Jesus está operando milagres sendo visto e sendo seguido, ou se ele está dormindo. Jesus está ali. É importante a gente entender isso. De repente, parece que Jesus nas nossas vidas está nesse barco dormindo. Deus nos trouxe aqui hoje para entender que ele não dormita, ele não pestaneja, ele não fecha os seus olhos, apesar de aqui nessa passagem ele estar ali com a cabecinha recostada, aparentemente dormindo. Você pode ter certeza que esse barco poderia até dar um giro de 360 graus na onda, que ele não afundaria. Jesus não abandona o barco. Não faz que igual aquele italiano lá, que quando o navio começou a afundar, ele foi o primeiro a pular e morreu não sei quantos lá, né? Existe um código de honra entre os comandantes, que ele tem que ser o último a deixar o navio, depois de todo mundo salvo. Esse comandante supremo é o Senhor Jesus Cristo, porque o barco não vai afundar nunca. Amém?
Então essa palavra, amados, essa mensagem, ela não pode bater no seu ouvido e... que linda. Não! Ela tem que fazer morada no seu coração, na sua mente, e saber que Jesus está aí constantemente. Porque senão perecemos, assim como eles aqui falaram. Perecemos! Como perecemos? Como? Jesus está ali. Apesar de vocês acharem que Jesus está dormindo, os discípulos, né? Jesus estava ali. E amém mesmo por isso. Então é diferente do débil na fé. A Bíblia fala do débil na fé, né? A gente às vezes tem uma certa aversão ao débil na fé. Não. Amados, o débil na fé, ele tem que ser acolhido, tem que ser aproximado. Às vezes a pessoa fala assim, mas por quê? Eu não vejo. Esse irmão, ele tem que ser abraçado, amparado, tem que ser instruído, orientado, né? Paulo falou isso em Romanos, ó. Acolhei o que é débil na fé. Porque o débil na fé, ele não é covarde. Ele precisa entender, ele precisa participar, ele precisa viver a fé. Tá? Então, quando a gente está num estágio de confiança, porque a gente vê Deus operando, tanto na hora que precisamos, como na hora que não precisamos, Deus está ali, a gente tem essa certeza, nós estamos firmados nessa fé. Mas nem todo mundo está assim o tempo todo, concorda? Concorda. A gente precisa acolher. Mas não, esse débil não é uma coisa pejorativa, uma coisa ruim para a pessoa, não. Ele é o nosso irmão também, mas ele está evoluindo nessa fé também. Então vamos pegar na mão, vamos acolhê-lo, tá? Não, porém, para discutir opiniões. Às vezes ele quer saber, mas por que Deus faz assim? Porque eu não vejo assim. Não discuta, seja amoroso. De repente ele está no barco com você, ele precisa ser amparado. 2. Crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Vai discutir se ele está comendo cenoura, vagem, pepino, sei lá. Não discuta. Se você gosta da picanha, da maminha, coma você picanha, maminha, mas não discuta opiniões com ele, não discuta se ele está comendo legume, não deveria comer legume, deixa ele feliz com os legumes. 27. E maravilharam-se os homens. Agora maravilharam-se, né? Porque viram, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Tem até um louvor lindo, né? Que dá na Paula Valadão. Quem é este? Raíssa? Estla? Diante do trono, na Paula Valadão, Amém. Isso. Eu não canto, mas alguma coisa eu pego, né? Não, man. Enquanto queremos comandar o barco, amados, Jesus dorme. Mas não dorme porque ele quer dormir. É porque nós fazemos ele dormir. Você sabia que a única coisa que impede a ação de Deus é a nossa incredulidade? Sabia disso? Sabia? Deus não opera na incredulidade. Não porque não somos crentes, não é isso. É porque em alguns momentos nós não confiamos que Deus pode operar, pode acalmar o vento, pode trazer a bonança, pode deixar o mar calmo. Enquanto a força do meu braço e do seu braço quer entrar em ação para resolver tudo, nós nos cansamos, gastamos energia, gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa coragem, nosso espírito de ousadia, que podia ser canalizado para outras coisas muito mais importantes do reino, e não em coisas humanas. Porque as coisas humanas, Deus diz lá em Mateus 6, 33, 34, 35, 22, 23, que ele dá todas as coisas quando nós buscamos o reino dele primeiro, tá certo? Não é? Então por que não confiamos nessa palavra? Enquanto estamos no barco com Jesus e ele no comando, e falamos, Senhor, é teu. O descanso que eu preciso ter está em ti. Não está na minha conta bancária. Não está no meu cartão. Não está na minha autossuficiência. Não está nos meus imóveis. Não está nas minhas propriedades, no meu patrimônio. Não, está em ti.
Quantas pessoas hoje têm tudo, amados, e não conseguem dormir? Quantas? Se dinheiro trouxesse paz, tranquilidade e bonança, tá um monte de gente tranquila essa hora. Hã? Amém, Pai, né? Então, esse barco pode ser a nossa família, esse barco pode ser a nossa vida, esse barco pode ser a nossa vocação. Todos nós aqui dentro, no mínimo, temos um talento dado por Deus. O que é que você sabe fazer de bem e muito bem? Foi Deus quem te deu esse talento para fazer. O que você tem feito com esse talento? Com esse único talento que, no mínimo, Deus dá um, no mínimo. O que você tem feito com ele? Tem enterrado ou tem multiplicado para Deus? Ah, pastor, eu não tenho nenhum. Deus diz que você tem. Eu fico com Deus. Então que você comece aí a orar para que Deus te mostre qual é. Por que você não pega esse talento e coloca para a casa de Deus, para servir os irmãos, servir a obra, servir as pessoas que precisam? Deus diz para a gente amparar, para a gente acolher. A gente tem feito isso? Né? Eu já disse isso, acho que mais de uma vez aqui nesse altar. Eu não vejo a hora de que Deus me proporcione a mim e a minha família tempo necessário. Eu não digo de remuneração, não. Tudo é uma consequência que virá da mão de Deus. Mas a minha oração é para que a gente sirva a casa do Senhor, os filhos de Deus, né? Com dedicação, com amor. Ah, mas pastor, por que você já não faz isso hoje? Porque está em oração, amados. Hoje eu trabalho, tenho contas para pagar, tenho uma vida para levar, né? Tenho uma esposa, tenho filhos. Está em oração. Eu tenho a certeza que os pastores, quando trabalhavam, também tinham isso em oração. E Deus, no seu tempo, manifestou para os dois. Não manifestou ainda nas nossas vidas, mas está em oração. Que você possa colocar isso em oração também. Porque, olha, a gente corre atrás de tantas coisas, amados. Depois a gente pode estar olhando assim, por um lado, um monte de bens, né? Um monte de bens. Joias, carro, imóveis, um monte de coisa. E desse lado aqui, vazio. Eu não quero olhar para cá e ver isso. Eu quero olhar para cá e ver um sorriso no rosto de Jesus, olhando para mim e falar: servo bom e fiel, entre aqui no reino do teu Senhor. É isso que eu quero ver. Amém? Glórias a ti, Senhor. Então esse barco também pode ser o nosso trabalho. Então, amados, não pule desse barco. Deus está no seu trabalho, Deus está na sua família, Deus está na sua igreja, Deus está na sua vocação, Deus está em tudo. Quando nós colocamos Deus como princípio, como prioridade, como primeiro, como mais importante, como o sumo sacerdote das nossas vidas, amados, não tem no que errar. Tempestade vem, mas o barco não vira, Jesus está ali, ele pega pela tua mão, ele te mostra, vai ser uma aprovação, você vai sair maior, mais experimentado. Quantas e quantas não foram as tempestades e ventos impetuosos que chegaram na tua vida? Diga se você crê assim: até aqui me ajudou o Senhor. E continuará ajudando, glória a Deus. Dá uma olhadinha nos mais antiguinhos, os mais amadurecidos. Eu não gosto de velho, porque velho é um guarda-chuva quebrado num canto da sala. Mas os mais amadurecidos, os mais experimentados, os mais maduros, dá uma olhadinha só para trás. O quanto Deus já não fez na sua vida. Livramentos, né? Assim, esperanças que pareciam mortas e Ele renovou. Quantas e quantas tristezas Ele ali mandou anjos para enxugar as tuas lágrimas. Te deu consolo ao teu coração nos momentos de ira, nos momentos de tristeza, nos momentos de questionamentos, naqueles momentos que entraram algumas minhocas doidas que você queria tirar a sua vida. Quantas e quantas... quer saber de uma coisa? Eu vou cair nesse mundão mesmo, vou beber todas, vou cheirar todas. Aí vem o Espírito Santo. Você não era nem crente ainda, não tinha nem aceitado, confessado e recebido Jesus Cristo. E Deus ali, com a mão poderosa, te amparando, te livrando. Quantas e quantas vezes? Aquela situação vergonhosa que você fez,
e ali Deus te tirou dali. Eu te digo com certeza que tirou, porque você está aqui hoje. Que coisa maravilhosa. Você acha que ele vai deixar esse barco afundar? Não deixa. E por que a gente fica temeroso, então, em alguns momentos? Não fique mais. Entrega nas mãos do Senhor, né, Fran? Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega, confia. E o mais, tudo. O mais é tudo. Ele fará. Mas você tem que entregar e confiar. Ah, que mensagem linda, pastor, que você não conhece o meu caso. Claro que não, mas Deus conhece. O Deus do barco conhece. Tá? Mas o meu pastor é muito difícil. Está morto? Deus ressuscita. Glória a Deus mesmo. E saiba que quando você quer, como aqui, porque, amados, acabou a tempestade, Jesus deu ordem ao vento, o mar se acalmou, veio a bonança. Aí, que bom, né? Bonança de mar é uma coisa maravilhosa, né? Você vê depois o sol, a lua refletindo, porque tá tão calmo o mar, aquela coisa linda, peixinho pulando, tá? Que calmaria, barquinho calminho, não dá enjoo, não dá nada. Aí atraca o barquinho de Jesus com os homens ali que ficaram maravilhados, né? Qual é a próxima passagem? A sequência aqui, ó, dessa passagem. Um monte de endemoniado querendo ali pegar o pessoal. Senhor, os demônios! Acabamos de sair de uma tempestade, atravessamos o rio, essa tempestade doida, agora um monte de demônio atrás da gente. É a vida do crente. Glória. A minha mãe, uma vez chegou para mim, né, lá atrás, né, antes de ela ter falecido, falou assim, ela perguntou uma vez para mim, né, imagina, a mãe perguntando pro filho, filho, puxa vida, né, que vida dura que a gente leva de guerra, de combate, de lutar, né, assim, mãe, pensa bem, e olha aqui, a gente está numa vida até que boa, né, eu falei, pensa bem, imagina se a gente tivesse tudo que a gente queria. Não ia ter graça. Mas de vez em quando podia, né, vir esse tudo, né? Mas a gente tem com Jesus, a gente tem. Basta. Uma coisa que eu sempre falo, o ângulo de como você enxerga as coisas, né? Eu acho que eu já falei, mas não custa repetir. Às vezes a gente vai vender sapato no lugar onde todo mundo é descalço, a gente fala, mas vou vender sapato para quem aqui se ninguém usa sapato? Todo mundo tá acostumado a andar descalço, né? Aí vai uma outra pessoa e fala assim, nossa, eu vou ganhar tanto dinheiro aqui porque ninguém usa sapato, então eu vou ganhar os tubos. Tá vendo? Um foi, olhou de um jeito, outro foi, olhou de outro. Então, começa a olhar com os olhos do Senhor para as situações. Né? A gente às vezes olha com olhos muito, muito humanos, né? De limitações, tá certo? Principalmente quem é jovem, né? Os jovens aqui digam amém. Amém. Isso, é claro. Vamos lembrar a igreja que Deus fala em um versículo, acha o versículo aí para mim, por favor. Se não me falha a memória, está em Eclesiastes, que diz assim, que o Senhor nosso Deus, ainda com 100 anos, nos vê jovens. Querido, se Deus me vê jovem com 100 anos, quem é humano para dizer que eu não sou? Tá certo? Glória a Deus mesmo. Então, amados, tempestades virão e toda vez que você quiser atravessar esse rio, virão ventos fortes. Pastor, eu queria voltar a estudar, mas eu tenho 50 anos. E você vai viver até os 120, tem mais 70. Roberto Marinho construiu o império que é a Globo até hoje, começou com 58 anos. O dono o inventor da Coca-Cola inventou a Coca-Cola com 52 anos. Vamos lá, tem muito mais. O McDonald's começou com um dono lá com ele 45 anos de idade. E tantos outros, muitos outros. Né? Então,
Gente, enquanto há vida aqui na terra, Deus disse lá em 1 de Pedro, reinarão em vida, por meio de Jesus Cristo. Então vamos olhar para a palavra, amados. Tá? Davi não olhou para o seu tamanho, não. Davi não olhou para o seu tamanho. Veio lá o gigante, lá, o que Davi disse? Quem é esse incircunciso filisteu que quer afrontar o exército do Deus vivo? Mas só estava ele lá, ele estava falando em nome do exército, o exército estava tudo lá assim, ó. Não é, Jeremias? E na frente só estava ele. Eu fico muito chateado quando eu vejo algum pregador dizendo assim, que Davi teve medo. Em nenhum momento. Na Bíblia diz que Davi teve medo. Em nenhum momento. E aí Saul falou, não, leva aqui minha espada, leva aqui minha couraça, leva minha armadura. Ele colocou, ele ficou, esse negócio aqui, tira. Dá aqui a minha fundinha, minhas 5 pedrinhas aqui. Vai ver se filisteu vinha aqui. Você vai ver só. Ele estava descendo assim, naquele vez. Amém? Que chance tinha Davi diante dos olhos humanos? Que chance? Um exército inteiro, amados. Porque o gigante falou, né? Eu quero que saia um daí. Todo mundo ouviu isso, essa afronta. Foi um lá que estava lá levando um queijinho, cuidando das ovelhinhas. Ele falou isso, então eu vou lá tirar limpo com ele isso, se ele falou mesmo. Então quem é você? Você falou? Falei. E vou te matar. Vem. Você tem que falar pro problema isso. É? Tem lá. Puxa vida, que exército grande, hein? Meu Deus. Aí como você é conhecedor da Bíblia e está aqui sempre nos cultos, né? Você vai falar assim... Eu lembro de uma pregação lá do pastor Kleber, ou do pastor João, do pastor Fábio, do pastor Caná, do pastor Áurea, subiu lá um dia e falou esse versículo, né? Maior é quem está com nós do que os que estão com ele. Eu vou no nome de... e vou enfrentar essa situação. Mas vá abrindo a sua boca. Vá abrindo a sua boca. A sua boca é a sua trombeta profética, que tem que abrir e falar: está decretada a sua morte. Começa a falar. Você não é louco, não. Amém? Então volte a estudar, volte a ter um progresso profissional, volte a ter felicidade em família. Quem aqui quer namorar? Ai, pastor. Pastor o quê, meu? Com esse frio. Os que riam assim mais é porque estão com mais ainda vontade de se aquecer nesse inverno. Caleb falou assim, não é comigo. Não é comigo. Certo, Caleb? Meu Deus do céu. Amém. Volte, coloque nas mãos do Senhor. Amém mesmo. Alguém acha que esse discurso é duro? Hã? Esse discurso do barco? Porque Jesus ali pegou e enquadrou todo mundo que estava ali na hora. Ô, seus tímidos na fé. Ô, o que é? Podiam ficar ali chateadinhos com Jesus e pegar Jesus e jogar na água, né? Não poderiam? Não. Baixaram a cabeça e falaram assim, Senhor. Sim, Senhor. Eu separei aqui uma outra passagem, o pastor trouxe há pouco tempo, João 6, 61 a 68, e terminamos a mensagem, que diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse, né? Isso vos escandaliza? Então você vê, Jesus não estava falando com ímpio, amados. Jesus não estava falando com o filho da perdição, Jesus não estava falando com o maligno, com o demônio, não estava falando com nada disso, não. Jesus estava falando com filhos amados. Isso vos escandaliza? As pessoas murmuravam ali. A respeito do quê? Das palavras do Senhor, das palavras de Jesus. Você sabia que tem crente que chega num culto, ouve a mensagem, ouve só versículo bíblico, ouve só
coisas de Deus, né? Amor, coragem, vai em frente, fé, confiança, só coisa de Deus. E ainda fica com o espírito de murmuração. Pô, você está murmurando das palavras de Deus. É duro esse discurso. João 6,66. À vista disso do quê? Dessas palavras que Jesus estava falando e estava perguntando para ele o que eles estavam murmurando, tá certo? À vista disso. Muitos dos seus discípulos, o quê? Era o quê de Jesus? Discípulos, amados. Discípulo é aquele que aprende do mestre. Quer dizer que Jesus foi um mau mestre, um mau ensinador, um mau testemunho, um mau exemplo? Não! Os discípulos que estavam o quê? Murmurando. Você vê como que acontece isso com gente que é crente, amados? Murmura, chora, reclama. Como é que está o dia, amado? Faz parte chorar. Faz parte ficar triste. Afinal de contas, somos feitos de carne, de osso, de alma, né, que é o psique, de mente, coração. Olhamos, nos sensibilizamos, ficamos tristes, alegres, isso faz parte. Mas faz parte também o resgate que Jesus pagou por você numa cruz. Levou tudo quanto é coisa que não prestava para lembrar você do sacrifício que ele fez e da alegria que ele foi para essa cruz para que você fosse alegre. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa no meu serviço que me fez lembrar uma coisa que eu também digo, e ela nem crente é. Precisa ser logo alcançada. Ela falava assim, quando alguma coisa vem ao meu encontro assim, eu fico, né, de uma certa forma, não fico bem, eu lembro da minha mãe, que teve 12 filhos. Eu falei, caramba! E ainda perguntei, foi a mesma mãe? Os 12 foram da mesma mãe. A minha avó teve 13. Naquele tempo se tinha muito filho, não sei porquê, né? Quantos filhos teve a sua? 10. Dela 14. 12. Jesus, 16. Quem dá mais? Eu olho para minha mãe, imagina cuidar de 12 filhos, 12 temperamentos diferentes, 12 pessoas com humor diferente, 12 pessoas que nem todos os 12 gostam de ovo, nem todos os 12 gostam de feijão. Imagina para uma mãe que tem que dançar. Então eu olho para minha mãe e me dá um conforto, falo, nossa, eu não estou passando por nada. Agora, imagina você lembrar de Jesus. Moído, diz a palavra, que olharam para ele, está escrito lá em Isaías, não o reconheceram, o tamanho era a desfiguração que fizeram na sua face, no seu corpo. Aquele filme lá da Paixão de Cristo não é nada, amados, do que Jesus está escrito em Isaías, escrito nos Evangelhos, do que Jesus sofreu. E ele não sofreu por ele sofreu por nós. Em Isaías também, capítulo 53, está escrito que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e ele trocou essa paz que era dele e deu para nós, como eu abri o culto hoje. A paz que ele te dá, ele não cobra. Glória a Deus por isso. É preciso lembrar isso quando a gente passa os perrengues da vida, mano. Todos nós passamos. 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha só, ele viu primeiro saindo os discípulos, né? Aí ficou a ficar os 12, que ele escolheu a dedo, hein? Porventura vocês também querem ir? Querem. Tá bem para vocês? Tá duro para vocês também? Querem? Aí Pedro, né? Se lançou, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, da nossa salvação, da nossa esperança, da nossa sustentação de sonhos, de projetos.
É o único, amados, que você pode estar triste, de doer a alma. No segundo seguinte te dá alegria e você ficar regozijante. É o único que tem esse poder, porque eu já experimentei isso 2 vezes e sei como é que é. E você está num pranto com a alma ferida e no segundo seguinte ele te dá uma alegria tão grande que você fala, meu Deus, só Deus pode fazer isso. Mas ninguém. Dinheiro nenhum compra isso. Ninguém da sua família, ninguém. Jesus pode fazer isso. Então para onde iremos? Para onde? Pare de ouvir, então, vozes que não têm a palavra da vida eterna, meu amado. Pare. Deus tem a paz, que eu, como eu disse, abriu o culto, né? Para você, para mim e para nós. Vamos colocar em pé e glorificar o nosso Deus? Oh, glórias a ti, Jesus. Pastor? Glórias a ti, Senhor.